O que levou de fato estes homens bons, cheios de fé e do Espírito, a se separarem? O que levou eles de fato a essa discussão tão forte, violenta, ao ponto deles se separarem? A resposta simples e imediata é que eles se separaram por causa de João Marcos. É evidente que João Marcos foi a razão visível que os levaram ao desentendimento. Mas João Marcos não é a razão verdadeira do conflito entre eles. Eu vou aqui levantar hipóteses sobre a razão que os levaram a se separarem. Contudo, eu vou conjecturar a partir de verdades bíblicas e empíricas. A primeira razão que os levaram a essa separação: amor à obra de Deus. Primeira razão, amor à obra de Deus. E talvez de cara você se estranhe uma razão como esta, né? Mas preste atenção, ambos eram homens bons, cheios do Espírito, cheios de fé. Ambos estavam decididos a fazerem o melhor pela obra de Deus. Ambos estão dispostos a darem suas vidas pela obra de Deus. Ambos acreditam que estão tomando a decisão melhor para a obra de Deus. Por isso, ambos estão decididos a não recuarem diante o caso João Marcos. Ambos estão motivados pelo amor a Deus. Contudo, erramos quando o amor pela obra de Deus se torna maior do que a razão pela qual a fazemos. Tudo que fazemos deve ser feito para manifestar a glória de Deus. Mas a distorção desse amor nos leva a transformarmos as tarefas referentes à obra de Deus em ídolos. E não percebemos que muitas vezes matamos vidas emocionalmente, às vezes espiritualmente, acreditando que estamos fazendo o melhor para a obra de Deus. Eu espero que você tenha entendido muito bem essa verdade. Segunda razão, dons e paixão. Preste atenção, Deus dá a cada um de nós um dom. Nós já falamos sobre isso. E coloca em nossos corações paixões por algo. Deus pode ter dado a você o dom de ensino e colocado em seu coração paixão pela terceira idade. E isto levará você o quê? A desejar ensinar para grupos de terceira idade. A outros, Deus pode ter dado o mesmo dom de ensino, mas ter colocado no coração destes paixão por crianças. Então, estes serão levados a ensinar crianças. E Paulo tinha um dom e uma paixão que o impulsionava. Barnabé tinha outro dom e outra paixão que o impulsionava. E diante do caso agora João Marcos, o dom e a paixão de cada um os levaram a julgar aquela situação de formas diferentes.
Por isso, nossos dons e paixões precisam ser colocados submissos à orientação do Espírito Santo de Deus. Todos os nossos dons e as nossas paixões precisam estar sujeitas ao domínio do Espírito, à vontade de Cristo, para que as nossas diferenças nos completem e nos ajudem na realização da obra de Deus. Se os nossos dons e as nossas paixões não estiverem debaixo do domínio do Espírito de Deus, sujeitos ao cabeça da igreja, Cristo, o Hulk vai saltar em nós. Porque nós vamos nos desentender como aconteceu com Paulo e Barnabé. Mesmo amando a obra de Deus. Mesmo tendo boas intenções. A terceira razão que os levaram a se separar, é claro, pecado. Ambos se deixaram ser controlados por seus temperamentos, que estão, sim, sujeitos ao pecado. Ao invés de se sujeitarem ao domínio do Espírito de Deus, certamente, se eles tivessem se sujeitado ao domínio do Espírito Santo, o resultado deste conflito teria sido outro. Talvez nem teria tido um conflito, bem possivelmente. Eu acredito que não teria ocorrido uma divisão da forma como ela aconteceu. Até mesmo eles poderiam ter se separado por ordem do Espírito Santo, conforme nós lemos em Atos 13, a igreja estava reunida, inclusive estava lá Paulo e Barnabé, o Espírito Santo veio e disse: separem-me Paulo e Barnabé, porque eu vou enviar eles para outro lugar. Possivelmente cheios do Espírito, dominados pelo Espírito, eles poderiam sim, sem ter passado por este conflito, sem ter passado por esta briga, terem sido orientados pelo Espírito a caminharem agora em direções diferentes. Mas eles estariam sendo separados em amor. Cristo morreu pela unidade da igreja. E toda divisão no corpo de Cristo, que não é promovida pelo amor, é contra a unidade do corpo. Portanto, precisamos viver no Espírito e andar no Espírito, conforme ensina o próprio apóstolo Paulo, para que nós possamos vencer o pecado e as obras da carne. E assim, nós mantermos a unidade do corpo de Cristo. Ao longo da história da igreja, nós temos visto homens de mentes privilegiadas e de grandes boas intenções se tornarem muitas vezes os maiores empecilhos para a paz da igreja. Os concílios eclesiásticos ao longo da história são provas da força exercida por alguns líderes, tanto para a unidade, para o ajuntamento, quanto também para a divisão da igreja de Cristo. Muitas pessoas chegaram a abandonar a fé por causa dos concílios, por causa de assembleias realizadas por igrejas, onde Cristo é envergonhado nas discussões acaloradas entre aqueles que se dizem irmãos. O melhor de nós, usado sem a submissão do Espírito Santo, sem o controle, sem domínio próprio, pode causar danos, e muitos danos, à igreja de Jesus Cristo. Uma liderança forte tanto pode alavancar um trabalho, quanto ela pode destruir um trabalho.